ser mãe, né? E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial que vai conversar com a gente sobre a parceria, a importância da parceria entre a família e a escola. Cristine Rosado, diretora de ensino do SEI Romualdo e Roberto Freire. E ela vai conversar também com a gente como é a experiência dela de ser mãe. Ela é mãe de 3, Luísa, Amanda e Beatriz. Cris, seja bem-vinda. Oi. Vamos conversar aqui. Eu vou começar com uma frase. Era uma vez o dia em que Amanda foi para a escola pela primeira vez. Como é que foi a sua experiência de Amanda na escola? A minha experiência nunca vai começar só com Amanda, como você mesmo falou, né? Eu sou mãe de Luísa, mas não tive o privilégio de levar a Luísa à escola, porque Luísa se foi aos 8 meses. E levar a Amanda à escola teve muito essa relação, porque ninguém queria que eu matriculasse minha filha na escola. O desejo era de proteger muito a Amanda. Então, a Amanda deveria ser aquele bebê que estivesse numa bolha para não pegar nenhuma doença, já que Luísa partiu de uma meningite. E aí, levar Amanda à escola foi uma decisão minha e do pai. Então, era uma decisão bem escondida, assim. A gente foi aos primeiros passos, nós matriculamos a Amanda sem conversar com ninguém. E foi muito engraçado, porque um dia a gente vinha voltando, eu vinha com minha tia, Thales, que iria pegar a Amanda e atrapalhamos, e eu ia buscar a Amanda. E a minha tia estava no carro. Nós paramos e eu disse, eu tenho que pegar a Amanda. Ela disse, o que a Amanda está fazendo aí? Eu disse, a Amanda estuda 6 meses. Então, levar a Amanda à escola foi uma alegria, porque eu já esperava que isso acontecesse desde a minha primeira filha. Então, iniciar um percurso escolar para quem estudou educação era algo muito esperado por mim, né? E levá-la foi um dia muito alegre, muito feliz. E nós passamos por esses processos, né? Ela tinha que idade? Amanda hoje está com 22 anos. Na época que ela foi à escola, a primeira vez? Um ano. Um ano. E aí vamos começar por aí, então, né? Assim, qual é o momento que você acha ideal de levar a criança à escola? Eu acho que isso é uma decisão muito familiar, né? Uma decisão também do contexto familiar, mas para mim tem uma decisão de desenvolvimento. Sim. Então, eu entendo que as famílias que podem levar os seus filhos à escola com 1 ano, eles terão ali um momento que a criança se desenvolve muito. A criança está ávida por aprender, né? E uma escola séria vai pensar muito nessas estratégias que façam essa criança aproveitar esse momento que ela é uma esponjinha de aprendizagens. Sim. Então, eu acho 1 ano um período maravilhoso, mas compreendo, sim, os receios que muitas mães têm por adoecimentos que ocorrem quando uma criança começa a sua vida escolar. E tem uma teoria também, né? Assim, a gente às vezes pensa, tem muitas mães que têm um receio de levar à escola antes de 1 ano, quando é a questão do berçário, ou levar após, que querem estar perto e tudo. Na minha experiência, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, para mim o ideal seria 2 anos, porque eu queria ter o mais próximo possível. Só que a gente vai sentindo que a realidade, a coisa vai se transformando de uma forma com que, assim, a própria criança vai falando da necessidade dela, né? Porque a gente não consegue atender todas as necessidades que ela tem dentro de casa, dessa energia que você está falando, até de um desenvolvimento cerebral, eles pedem por aprender, eles pedem aquela... E a gente não consegue estar ali o tempo inteiro disponível para estar oferecendo tudo que é necessário para eles estarem se sentindo, assim, né, nessa energia desse desenvolvimento. E comigo aconteceu assim, acabou que Natan foi com 1 ano e 3 meses, assim, parece, né? Faz tanto tempo, nem faz tanto tempo, né? Começou esse ano, né? Assim, mas foi uma experiência muito bacana nesse sentido também, que eu comecei a desconstruir isso também. E a diferença e a importância que teve, ele realmente começar a entrar e se relacionar, né? E o desenvolvimento, o bom do desenvolvimento, né? É nítido, assim. Já Beatriz, assim, ela já via Amanda, né? Então, ela já tinha uma irmã mais velha para se espelhar. Então, todos os dias que a gente saía de casa para Amanda ir para a escola era um drama, porque Beatriz se entendia já escolar. Então, ela pegava a mochila, ela pegava a bolsa e queria ir para a escola. Sim. Quando chegou a hora dela, ela passou a chorar todos os dias, que se eu não conhecesse muito bem a escola da qual ela ia, eu ia pensar que tinha algum problema lá, mas ela chorava até 5 minutos de eu entregá-la e sair. Não dava 2 minutos, me ligavam para... Olha, se quiser olhar aqui, né? Eu tinha o privilégio de estar na escola delas, então, se quiser vir olhar, ela está sorridente. Então, parecia mesmo ei, eu tô chorando porque tô lhe deixando,
mas está tudo ótimo em 2 minutos. Então, não era um sofrimento, era só o adeus, né? Era uma forma de dizer adeus. Então, assim, já com Beatriz era explícita a necessidade, e eu nunca me arrependi delas estudarem cedo. Eu acho que, de fato, é um momento do desenvolvimento humano que é muito propício a estar num ambiente que favoreça essas Sim. aprendizagens, né? E sim, havia muito medo da minha família, das minhas filhas adoecerem. Elas adoeceram, tiveram as viroses que eu acho que elas teriam, mas quando a gente bota na balança, né? E todas as escolhas a gente tem que pesar isso. Elas foram privilegiadas de estar em bons espaços de aprendizagem desde cedo. E que você se sentia segura, né? Porque isso é um ponto muito importante. Não importa, muitas vezes a gente tenta seguir o que cognitivamente a gente aprendeu que é o melhor, o que o outro diz que é melhor, mas a gente precisa estar se sentindo seguro, né? E aí a gente entra na próxima pergunta, que é como é que os pais podem escolher a melhor escola para os seus filhos, né? Qual é a melhor escola, né? Hoje a gente percebe que os pais conversam muito com os amigos. E eu acho uma ótima estratégia, porque os Sim. amigos geralmente já têm uma experiência naquela escola, na escola A, B, mas assim, é importante que a família vá à escola, faça todas as perguntas possíveis, tenha o direito de perguntar o que ela acha que é bobagem ou não é bobagem, e Sim. tirem todas as suas dúvidas e veja se aquela escola ela tem relação com os seus preceitos familiares, assim. E se ela atende ao que você mais deseja. Se você deseja que a criança esteja num espaço que tenha a segurança como primeiro foco, talvez você não tenha coragem de estar numa escola maior. Se você deseja que o que mais importa é aquele processo de aprendizagem, claro, quanto mais desafiador, mais a criança vai aprender, porque tem por melhor que a gente planeje as ações, existe um currículo oculto, que quando a criança tem um parque maior, um degrau para descer, um espaço para uma criança um pouco maior que ela vai ter que lidar, Sim. eles aprendem mais com isso. Então você vai escolhendo, não, eu quero mesmo uma creche, um lugar menor, só quero maior depois. Não, agora eu quero desde cedo que ela esteja no mundo e que ele veja que é isso mesmo. Você vai fazendo escolhas de acordo com o que você acredita que é melhor para o seu filho, que também vai ser o melhor para você. Né? Porque se você não estiver segura, não vai ser bom para ninguém, né? Nem para o seu filho, nem para você. Então, acho que hoje a gente diz muito, a escola tem que ser muito transparente com as famílias. E esse momento inicial de que você vai conhecer uma escola, é um momento que a escola tem que dizer tudo o que a escola oferece e o que não oferece também, né? É um momento dessa relação se configurar com as verdades, né? Isso, assim, uma coisa que eu achei interessante, que me preocupei na hora de escolher, né, a escola de Natan, eu já tinha uma noção sobre isso, de que a gente precisa se sentir seguro com a escola, mas quando a gente, mais uma vez, quando a gente vai para o meio do caminho, né, assim, a história é diferente, né, mas uma coisa que eu achei interessante foi conhecer o projeto realmente da escola, ver realmente quais eram os valores da escola, o que a escola, eu nem sabia, assim, não estava na minha mente inicial, eu pensei assim, eu quero perceber como é que eu me sinto com o espaço, o que eles falam, qual é principalmente a forma de ensino, mas poder conhecer assim, acho que os pais às vezes nem sabem que existe, né? Assim, que chama projeto Político-pedagógico, político-pedagógico, né? chamam um PPP. O Um dia desse o PPP. marketing mandou, o que é o PPP? Isso. Cristina, estão perguntando por um PPP no marketing. Eu disse, que coisa boa, as famílias estão começando a entender que existe um PPP por trás de tudo isso, né? Por trás de todas as nossas ações, existe uma filosofia que vai dizer a você, não, seu filho aqui vai estudar de uma forma criativa, de uma forma que esse percurso é estimulado para que ele mostre o melhor das suas habilidades e competências. Não, seu filho aqui vai ter uma educação mais tradicional, a gente vai focar no conteúdo. Isso. Essas escolhas vão estar descritas num projeto político-pedagógico que toda escola tem, que para estar credenciada na Secretaria do Estado, ela precisa ter, e que toda família tem o direito, e que seria ótimo que todas as famílias lessem para entender se essa é a escola que você quer para o seu filho, né? Claro que isso pode ser resumido, isso pode estar em alguns princípios, isso pode ter numa conversa de apresentação, mas existe sim, por trás de tudo aquilo, um bonito projeto,
né? E que às vezes a gente acha que é uma coisa assim muito complexa e que não é tão necessária. É mais importante a gente saber se é Waldorf, se o que é a escola, o que é que tem a educação emocional, qual é o formato e etc. Mas assim, eu achei muito interessante porque eu me senti muito mais segura de entender como era, o que é que a escola pensava, qual era a forma dela de pensar, nos mínimos detalhes, como é que eles iam passar isso para ele, para além da pedagogia da coisa em si, né? Então, eu achei muito interessante, porque isso passa uma segurança e às vezes a gente nem sabe que isso existe, nem vai atrás, né? Mas eu achei interessante na minha experiência, isso está presente, né? Muito na legal, apresentação. Muito a gente legal. às vezes se preocupa muito com o espaço, com a estrutura. Acho que na primeira infância, nesse primeiro ano, eu vi muitos pais procurando uma estrutura. Mas tem aquele espaço cheio de brinquedos e tudo certo. Mas o que é que eles pensam, né? O que eles vão passar, de que forma? Como uma professora vai pensar nessas atividades, né? O que está por trás daquelas atividades, né? E hoje a gente tem muito referencial teórico para que as atividades cheguem aos alunos da melhor forma possível. Sim. Né? Então, assim, a educação passa a ser ciência, apoiada aí na neurociência, mas de um tempo para cá não faz mais sentido não se planejar e pensar o que as crianças, o que os adolescentes vão ter durante uma boa parte do seu dia, né? Se não for ancorado em boas referências teóricas. Sim, e isso da referência teórica ela é importante, assim, eu sempre prezo muito pela criatividade, né, assim, de deixar a espontaneidade, né, assim, mas a gente precisa ter um norte, às vezes a gente confunde, nessa minha busca também de entender um pouco mais sobre a questão do desenvolvimento e a escola em si, né, o papel da escola nesse momento da vida dele, eu me preocupei muito com a escola em um espaço que, de certa forma, a gente sentisse a importância dessa espontaneidade. Porque o que eu vejo, às vezes, eu não sei se você sente isso também, às vezes os pais se preocupam muito com o currículo, com estímulo em excesso. A criança com 3, 4, 5 anos, ela já tem de segunda a sexta uma programação completa. A gente sabe que a gente precisa ter espaços de estímulo, que a gente precisa oferecer espaço para eles gastarem essa energia deles mesmos, né? No caso do meu é infinita, mas a gente precisa dar espaço para eles também, assim, até essa própria geração, a gente fala muito, assim, deles fazerem contato com o tédio, para eles poderem criar, né? Assim, como é que você vê isso hoje na escola? Qual é o espaço? Como você sente também? Você sente essa necessidade dos pais de estar enchendo muito desde pequenininhos? A gente sente, isso é geracional, né? É uma geração mesmo que quer completar a agenda do filho, né? A gente tem essa geração, mas a gente mostra e a gente trabalha com as famílias que esse percurso investigativo de aprendizagem, ele pode ser conduzido sem pressão. Sim. A gente vai fazer um percurso investigativo quando as crianças estão no parque brincando. Eles vão investigar o que a formiga está lá fazendo. Eles criam hipóteses maravilhosas. Eles querem saber por que a formiga voltou para pegar a amiga. A formiga voltou para pegar a amiga? Ô, professora, olha, tinha 5 formigas. Eles voltaram com 10 formigas. Então, esse momento que eles estão ali brincando, eles estão aprendendo. Não precisava a professora estar lá dizendo, olha, conta quantas formigas, né? E às vezes eram 5, eram 10, mas eles queriam dizer que tinham muitas formigas. E aí eles iam lá, pegavam lá uma lente para ver melhor a formiga. Eu vi uma asa, o outro disse, não tem asa. E começam a elaborar hipóteses que são investigativas. Sem precisar de um papel, circule aqui não as precisa, 5 formigas. Não faz sentido, assim. Isso, não tem mais lógica a gente voltar àquelas atividades de sublinhar. Isso. Agora é a hora de sentar na mesa para fazer atividade. Na escola que eu trabalho, a gente tirou várias mesas de sala. A gente deixou algumas mesas e aí saiu o assunto que a gente tinha diminuído as mesas. Tinha botado mais alunos do que mesa. Sim. A gente tem mais alunos na sala do que mesas. Porque os alunos não têm que fazer todas as atividades no mesmo momento. Em alguns momentos, o aluno vai estar lanchando como um piquenique, o outro vai estar na mesa. Depois, um outro vai fazer centro de atividades. O próprio espaço permite que eles tenham centro de atividades diversificadas durante o momento.
e todos, não tenham dúvida, vão aprender a ler no momento certo, vão aprender a fazer tudo que é uma expectativa social. A gente não tem problema com isso, mesmo não tendo mesas sentadas e cadeiras e o lápis para demorar muito tempo naquela atividade, né? E não faz mais sentido, assim, a gente tem uma velha escola no mundo novo. A gente tem um mundo completamente diferente e não faz sentido a gente deixar a velha escola, aquela da fotografia, né? Aquela da fotografia. Falar muito isso para os pais, assim, porque às vezes a gente tem, claro, a nossa experiência, a experiência dos pais, a gente precisa respeitar, sem validar dúvida. E respeitar. Porém, nós fomos preparados, né? Assim, as gerações anteriores foram preparadas para um outro mundo. Então, a gente precisa, assim, uma coisa que eu falo muito, a gente precisa desaprender algumas coisas. Eu gosto de intitular, né, a escola que eu atuo como uma escola desacostumada. No sentido da não acomodação pedagógica, porque se a gente está num mundo que ele muda a cada segundos, a gente dorme hoje e amanhã amanhece com algo inusitado e diferente, como é que eu posso estar numa escola acostumada a fazer as mesmas coisas? Porque tudo mudou, menos a escola. Então a escola precisa mudar sim, e a gente vai tirar as carteiras sim. Se as coisas mudam, e a gente vai... Cris, se as coisas mudam o tempo inteiro, assim, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco, essa semana a gente tava conversando sobre, você vai no nutricionista, uma hora pode comer ovo. Daqui a não sei quanto tempo, lança um artigo, você pode. É porque a educação não acompanha isso, né? Porque exatamente. É óbvio, quando a gente fala isso de tirar carteira, eu tô brincando, mas eu tenho um suporte, eu tenho uma escola na Itália que chama Reggio Emília, a escola que gerou o nome da cidade. A escola ficou tão potente que o nome da cidade é Reggio Emília. E que já fazia isso há um grande tempo e que as crianças aprenderam muito mais. Então, é claro que a gente não cria, vou tirar as carteiras hoje do nada, claro, né? A gente faz com um conhecimento, né, ancorado num conhecimento e numa experiência. Mas não dá para a gente manter a mesma trajetória igual, repetindo padrões num tempo tão diferenciado. Não dá. Se a gente parar para pensar assim, que o nosso tempo é muito diferente do tempo deles, porque eles nascem, né, assim, já é uma parte do corpo deles, o celular, e tudo acontece com o toque de um dedo. Então, é um tempo totalmente diferente do que a gente aprendia, porque a gente aprendeu a escrever uma carta, você ia, né, botar o selo, colar, fechar, mandar, esperar, depois ia pedir telegrama, né? Então, assim, tudo está mudando muito e o conhecimento está chegando muito mais rápido, né? Isso, mas vamos entrar aqui, assim, pro lado mãe também, sim, né? Olhando para essa sua história, né? Assim, que você começou a contar hoje como mãe, como é que foi para você trabalhar na escola que as meninas estudavam? Eu posso dizer que eu tive as experiências mais fortes da maternidade. Aos 16 anos, eu perdi a minha mãe. E eu tive a dor de perder a minha primeira filha. Então, o sonho de ser mãe era algo que eu tive uma experiência maternal tão forte que eu já na infância eu queria casar e ter filhos. E eu dizia à minha mãe, como você me botou numa escola só de mulheres? Onde eu vou encontrar meu marido? Uma criança, porque eu tenho que ter minhas filhas. Era um desejo, né? Então, ser mãe e trabalhar era algo que também me gerava muito prazer. De alguma forma, eu sabia que eu ia trabalhar muito, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu continuava voltada para o desenvolvimento humano e eu sabia que as minhas filhas estavam ali. É claro que tudo não é tão lindo assim, elas pagaram um preço alto, né? Mais do que elas pagaram um preço alto, porque elas sempre eram a filha da professora, a filha da coordenadora, a filha da diretora, e de uma diretora dura, assim, que não deixava elas dizerem que era filha da diretora, que elas passavam com a mãozinha assim para falar, que não era para se identificar como isso, né? Então, como tudo na vida, tem muitas vantagens, porque eu sabia onde elas estavam, eu tinha informações que me deixavam muito tranquila de saber quem eram as pessoas que ali estavam com ela, de que se precisasse de qualquer coisa eu estava ali, embora eu tivesse um cuidado muito grande para elas não terem uma super proteção, como eu contei no início, né? Sim. Elas tinham que viver a vida com cada uma com sua nova história e não vivendo a história que eu vivi. Mas esse amor dizem que a gente aprende pela falta, né? E ter perdido minha mãe muito jovem, ter perdido minha filha, fez com que eu tivesse a consciência da força do amor materno. E tê-las por perto
era uma energia muito grande. Eu ainda sinto muito hoje não poder mais levá-las para a escola. Amanda está terminando odonto, Beatriz está no meio do curso de psicologia, vai ser sua colega, e ainda amanheço os dias a conseguir agora trazer minha filhada para levar para a escola, porque eu sentia falta, eu queria levar alguém para a escola, então todos os dias hoje eu pego a minha filhada e deixo-a na escola, porque eu quero levar alguém para a escola. Eu acho que esse ir, esse voltar, essa conversa no meio faz toda a diferença, né? Hoje eu tenho o privilégio de Beatriz estar estagiando na escola que eu trabalho, então ela está indo comigo para a escola e de alguma forma eu estou retomando essas raízes de levar uma filha na escola. Você sentiu essa pressão, né? Assim, você mesmo se cobrava muito em relação ao desempenho delas na escola? Eu sempre me cobrei muito como pessoa, né? A minha casa, estudar era algo muito importante, então eu sempre me cobrei muito como pessoa e naturalmente eu levei isso para as minhas meninas. A cobrança não era só por elas estarem naquela escola, era uma cobrança de que o conhecimento é a coisa mais importante da vida, então a gente tem que aproveitar para ter o máximo de conhecimento possível, quando muitas vezes um adolescente só quer ir passear, né? Dá licença de eu ser adolescente. Eu acho que hoje elas diriam para mim: mãe, dá licença de eu ser adolescente, dá licença de eu curtir meu pré e pular na piscina com meus amigos, e você não quer deixar eu pular na piscina com meus amigos. Então, naturalmente, assim, a gente viveu essas pressões, nós vivemos, né? Quando eu fiz mestrado e doutorado, minhas meninas ficavam ao meu redor, né? Ao ponto de uma olhar para mim e dizer doutora não, ou seja, como se fosse algo negativo, né? Estudar, mas hoje eu acho que é importante ter mais leveza, assim. Talvez se eu fosse mãe hoje, eu deixasse elas pularem na piscina com os colegas, elas terem uma vida mais tranquila do que essa pressão de que tem que estudar, porque tem que estudar. Olha só, quem está falando é a diretora. Tem que estudar, gente, pelo amor de Deus, tem que estudar. Mas acho que a mãe não pode perder esse tempo para ficar o tempo todo se preocupando com isso, né? A gente tem que ter o tempo do colo, o tempo do abraço. Estão aí as duas meninas hoje, eu estava rindo dias desses, porque a gente ficava muito os quatro na cama. E hoje, elas com 22 e 20 anos, tá meu marido gritando assim, R$50 por 15 minutos. E elas não aparecem. Agora tá R$100 por 15 minutos. E elas não aparecem. Então, esse chamego, esse colo tem que ser vivido sem tantas cobranças, né? E como é difícil pra gente separar isso, né? Assim, essa cobrança e ainda mais assim, a mãe, a mulher, a profissional, tudo num lugar só, né? Assim, eu vivo um pouco disso com o Natan, em relação ao desenvolvimento emocional dele, coisas que são completamente naturais, né? De morder na escola, de ser mordido, de ter um rompante de raiva. Ele tá aprendendo agora sobre as emoções. Ele chega em casa e ele faz, eu disse, filho, o que é isso? Ele, raiva. Né? Então, assim, eu fico imaginando assim, né? Perguntei isso porque eu fiquei imaginando assim, quando Natan começou a ter algumas questões de relacionamento e mostrar um pouco dessas emoções na escola, eu fiquei, ai meu Deus, é o filho da psicóloga, é o filho da psicóloga. Eu disse, imagine se eu fosse a psicóloga, por exemplo, da escola, né? Isso. Não é uma tarefa fácil, pois mas assim, tem seus sabores, sim, né? Tem seus sabores. Sim. As meninas poderiam dizer, nada, quando ela... Isso não é verdade, não. Quando ela estava atendendo uma mãe, ela dizia assim, vamos almoçar. Isso é verdade também. E elas iam lá no horário integral. Minha mãe mandou eu almoçar, porque não vai sair agora, né? Claro, isso também trouxe desenvolvimento, como todas as escolhas, né? O que eu poderia dizer, assim, usufruam desse benefício de ser mãe, sem abrir mão de qualquer ordem, porque você é diretora, porque é psicóloga, usufruam desse afeto inexplicável, né? E de se divertir no processo, né? Uma das coisas que eu falo muito se divertir no processo é muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas que de um ano para cá, Natan mais tem mexido comigo. Isso, antes de ser mãe, eu já tinha isso de as coisas muito perfeitas, muito certo, tudo como tem que ser, como tá nos livros, e eles desconstroem tudo isso na gente. Se divertir no processo, porque eu acho que diz tudo o que eu estava dizendo. É muito importante se divertir.
Então, divertir no hoje, processo. nessa altura do campeonato, acho que uma das coisas que eu mais aprendi com meu filho foi que o tempo ia passar e eu ia perder de É curtir isso, algumas fases do é desenvolvimento isso. dele se eu ficasse me pegando Com porque tantas ele foi o neuras, primeiro né? da turminha a morder alguém na sala. É. E aí, acho Vai que doer, né? Vai a doer. A gente gente vai se tem que saber que vai preocupar, doer. Não é o que a gente claro. queria. Talvez até ser mãe do que foi mordido é melhor do que o que Com mordeu. certeza. Por incrível que pareça, né? Por incrível que Eu pareça. sinceramente, achei Vai melhor. doer, vai doer, mas assim, Quando- a gente não dá para perder tempo muito com essa dor. Isso, Tem que isso. aproveitar E a maternidade fala um pouco disso, da gente se reinventar e É da gente, isso. assim, não tem mais tempo da gente ficar com algumas coisas, a gente precisa realmente, porque senão o tempo passa e daqui a pouco a gente vai viver. E eu estava falando isso recentemente, assim, passa o salto, começa a introdução alimentar, entra na Isso. escola. Se a gente for deixar ser engolido, a gente nunca vai ter tempo para ser mulher, a gente nunca vai se divertir vendo eles crescerem, né? Tem que dar licença, assim. Eu poderia ser uma mãe muito medrosa, muito temerosa. A vida não tirou o meu crédito de poder sofrer outras coisas. Eu não paguei esse crédito, né? Tá pago e eu não vou mais sofrer nada. A gente não tem essa garantia, né? E eu podia viver com muito medo, mas eu optei por viver a vida com muita intensidade, de usar do que eu vivi, usar as lições, né, as duras e as cheias de alegria, para saber que eu preciso viver a vida com muita intensidade, porque é isso aí, né? A gente tem hoje, tá todo mundo bem, e é o que a gente domina, é o presente, né? Não dá para ficar o tempo todo pensando no futuro, o tempo todo voltando ao que a gente fez no passado. Se eu tivesse feito isso, talvez a Amanda fosse mais feliz, Beatriz estivesse mais tranquila. Gente, o que eu posso fazer hoje, assim, eu tenho 2 filhas, 2 mulheres, né? E como eu posso ajudá-las a se cobrar menos, talvez, do que a mãe, né? Sim. Mas assim, sem muita noia, gente, sem muita noia. E assim, como a escola, ela pode ajudar nesse processo também, né? Assim, porque a gente se a gente começar a enxergar realmente a escola não só como um lugar da gente cobrar ensino, né? E a gente começar a participar das atividades, né? Uma parceria, né? A gente sentir assim. O objetivo é tão comum, né? A gente quer que aquelas pessoas que são muito importantes se desenvolvam. E a escola quer que as pessoas mais importantes se desenvolvam. Então, assim, nós queremos as mesmas coisas. Então, a gente precisa, de fato, estabelecer esses vínculos de confiança e de que todos vamos falhar nesse processo. Exatamente. Família vai falhar com a escola vai falhar com família, e tudo bem, né? Tudo bem, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, e tudo bem, vamos continuar. O que é que a gente pode fazer para não falhar? Não temos como ser perfeito, nem como mãe, nem como escola, nem como pai. Se essa interdependência ela for estabelecida com mais tranquilidade, todos vão usufruir de um espaço de desenvolvimento, que é o propósito. E como é que você vê a participação dos pais em relação às mães na escola? Isso está mudando? Ainda só vai mãe? Eu tenho um pai incrível, né? Digo, o meu pai é incrível no sentido de ser essa pessoa que vai ser sempre a minha referência de pai, ainda que não seja o modelo dos dias atuais. Ele nunca trocou uma fralda. E tem uma referência do meu marido como pai, que, segundo, eu só vejo a hora ele dizer que amamentou. Porque ele fez muita coisa e faz ainda pelas meninas, mas eu digo, ei, deixa alguma coisa para mim, assim. E na perspectiva de Thales, que é o pai das minhas filhas, eu vejo hoje muitos pais na escola. É muito bonito de ver essa participação crescente, assim. Eu acho que a mãe tem dado esse espaço e esses pais têm assumido esse espaço de pai, né? Que é deles, né? Que é deles. Sim. Então, hoje eu fico feliz, assim. Eu vejo muitos pais na escola usufruindo desse direito, dessa liberdade, desse dever, de ser favorecido com essas experiências também, né? Que muitas vezes eles não tinham. Até a participação, assim, né? Na minha experiência no consultório, no início, ainda existe, às vezes, uma resistência. Claro que é uma realidade diferente da escola, né? Mas eu sinto também os pais mais participativos, mais interessados. Claro que a carga maior, né? Eu percebo que ainda... Óbvio, Também né? percebo, Assim, percebo que ainda maior é na materna. Mas cada ano eu vejo isso mudando. E aí uma coisa assim que eu fiquei pensando, que mudou também, porque a gente via lá atrás, quando eu comecei a atender, a gente tinha um receio de recomendar o reforço escolar, por exemplo, para não construir uma dependência, alguma coisa nesse sentido. Como é que vocês têm visto hoje a questão, como é que você vê hoje a questão do reforço?
É assim, cada criança é um mundo, né? É um universo. Não dá pra gente pensar o que é um reforço. Tem que pensar o que é um reforço O para que a Amanda, o que representa. representa um reforço para a Beatriz. Ela precisa, tem algo que ela não consiga no processo, porque volta para aquela ideia das agendas, né? Não dá para sair da escola e passar uma tarde num reforço escolar. Isso não é uma vida adequada para nenhuma criança, para nenhum jovem. Então, a gente vai ter que pensar mesmo, customizar o que é melhor para cada criança, para cada adolescente, né? Desde que eles tenham consciência também que tem uma participação no desenvolvimento deles que só eles podem fazer, que ninguém Sim, pode fazer sim. por eles. Mas, claro, uma criança pode precisar, sim, eu não vejo problema algum. Ah, tem um ritmo que a escola estabelece, que precisa ser de um grupo, que não é individual, que o meu filho não está acompanhando esse ritmo. Então, talvez se ele Sim. tiver uma atenção só ele, o conhecimento e outra pessoa, isso favoreça ele entrar num ritmo que é Sim. coletivo. Então, se isso for preciso, eu não vejo nenhum problema para isso. O que a gente não pode é ter outra escola no turno inverso. Sim, isso. Porque nem o horário integral pode ser assim. O horário integral tem que ter esse momento, mas ele tem que ter um momento de lazer, um momento de relaxar, um momento da leitura, um momento... Sim. Então, assim, não dá para ser duas escolas, né? Tantas horas de estudo, o nosso país já tem um currículo muito denso, então não dá para a gente Isso. chegar em casa e ter um outro currículo aí para ser feito. Eu tinha um certo preconceito com essa questão principalmente de professor particular, como eu coloquei, tanto para a gente ter um cuidado de não encher o currículo, quanto porque muitas vezes nem existia uma demanda da escola, uma orientação da escola e Sim. tudo. Até porque por muitas vezes eu via não só como um reforço em si, mas Sim. como algo que assim, não, todos os dias tem alguém ali. E antigamente, assim, eu sempre colocava assim, tentando aproximar os pais dessa realidade, os pais estarem acompanhando como é que eles estão aprendendo, quais são as dificuldades e tal. Só que eu comecei a perceber também, né, assim, que não é possível. Isso é o ideal. Imagina o que a gente passou aqui na pandemia, em que estava tudo misturado num espaço isso. só. E assim, não vale se desgastar com seu filho por isso. Se você não consegue, se isso é um desgaste para sua relação, não vale. Exatamente. Não Então, vale. hoje eu E penso aí que é como uma muito melhor um rede, profissional. a gente ampliar a rede de apoio. A gente tem que ter o isso. cuidado para a gente não estar terceirizando tudo, claro. Claro. Mas hoje eu vejo, assim, para as mães principalmente, como uma rede de apoio também. De você poder, assim, eu não consigo estar todo dia acompanhando as atividades ou sabendo como é que está. Mim. Exausto. Eu me desgasto porque ele não quer fazer. E aí, quando é com o pai e mãe, aí é que eles não querem fazer. Pois é, e aí uma coisa que eu sempre coloco também é que, assim, se isso é uma coisa que é muito desgastante, o aprender vai ficar muito desgastante e vai ficar muito pesado, né? Porque a gente precisa estimular a aprendizagem como algo gostoso, divertido, bom, né? Assim, que eles tenham um estímulo de aprender mais. Claro que, assim, né? Vai chegando mais disciplinas, mais conteúdo, isso não vai ficando nesse romantismo todo, claro, vai ficando pesado. Porém, se ali se transformar um momento de estresse que está desorganizando emocionalmente a família para aquilo, não está funcionando. Então, é melhor realmente delegar e vocês ter momento de qualidade, presença com seu filho de uma outra forma. Você pode acompanhar, você não vai ser menos mãe por isso. Né? Claro que porque às vezes a gente tem muita sensação, não, porque a mãe tem uma ajuda para isso ou aquilo. E agora com as redes, né, piorou o interesse, a necessidade de ser aquela família perfeita, assim. Eu acho que a gente tem que aceitar, sim, nossas imperfeições para aproveitar mais a maternidade, assim, e aproveitar mesmo, assim. Hoje não dá, não vou fazer essa tarefa hoje, ele vai fazer com o pai, ele vai fazer com a avó, ele vai fazer com o irmão, ou não vai levar a tarefa feita, e vai levar para a professora, vai dizer, ele não fez a tarefa na agenda, e aí você vai responder, é verdade, professora, eu vou retomar isso com ele, ontem não foi possível. E tudo bem, gente, e tudo bem. Amanhã ele vai fazer a tarefa, assim. O que não pode é tornar-se um hábito eu não cumprir meus deveres. Aí isso pode trazer alguma consequência futura. Claro. Mas uma vez que está um estresse em casa, não faz sentido, assim. A vida já é muito complexa, né? Já muito cheia de desafios. Então, aqueles que a gente pode organizar para que a gente viva melhor com as nossas crianças, com os nossos jovens, que sejam organizadas, né? Sim, sim. E quais são as estratégias que você percebe assim que são mais eficazes para fazer aproximar essa relação da família com a escola? O que você percebe que mais tem atraído os pais? A gente precisa criar possibilidades de encontro.
Então, a escola não deve ser apenas aquele local que eu vou marcar naquele dia para falar negativamente da criança. A Sim. mãe já vai com medo, não é? Isso. Chamaram na escola, fui chamada na escola. É algo já grave, né? Então, quando é possível, a escola deve criar esses espaços. Então, hoje a gente vai entregar um portfólio de uma criança. A gente faz com que a criança participe lá onde eu trabalho. Então, eu já tive casos bem engraçados, assim, a gente estava falando que a criança não estava conseguindo fazer frações. E a mãe, ela faz frações. Olha, ela soma, ela multiplica e a criança, mãe, eu não sei fração. Mãe, aquele dia foi você que me ensinou fração para o professor. E é a mãe, né? Eu não sei. Você sabe. Eu não sei, mãe, fração. Então, isso é um momento que a gente começou a rir. A professora começou a rir. E riram juntos, assim. Então, outra vez a família, a professora, hoje tem uma mãe oferecendo para ir, porque ela é nutricionista, vai falar para crianças como nutricionista sobre alimentação na sala de aula, né? Então, tem outros momentos, um próprio Dia das Mães, os eventos, né? O São João. Então, tornar essa escola um espaço de acolhimento faz com que essas famílias se sintam mais pertencentes, né? E que possam sentir esse espaço como um espaço de parceria. Paralelamente, as famílias também precisam confiar a escola como esse espaço de acolhimento. E que se acontecer uma falha, se uma criança caiu e aquele espaço deveria estar mais seguro, isso não pode quebrar um vínculo de confiança estabelecido por princípios tão mais nobres, né? Tão mais nobres. Então, assim, eu acho que precisa ter um movimento das duas partes, a escola precisa abrir-se para as necessidades dessas famílias, trazê-las para perto, e as famílias precisam abrir-se para uma instituição que, por melhor que seja, pode falhar. E como é difícil, às vezes, quebrar esses paradigmas, né? Porque, assim, eu escuto muito algumas pessoas falarem assim, não, mas a escola é lugar de ensino. E eu fico pensando assim, eu disse, a criança passa, é uma segunda casa, ela se relaciona, ela constrói afetos ali com o professor, com os colegas, ela constrói uma constitui vida, também, ela se constitui não é? Ela fica totalmente ali. metade do tempo acordada, no mínimo, ela está na escola. Como é que a gente pode esperar que a escola seja só um lugar de sentar na carteira e absorver não conteúdo? Dá, até porque até a palavra absorver hoje dói nos meus ouvidos, assim, porque a gente parece que está voltando a falar daquela instituição bancária, assim, eu deposito, você acredita na cabeça do aluno e ele sai sabendo, e a gente sabe hoje que isso não existe, né? Então, a criança precisa estar feliz para aprender, aquele espaço precisa ser de momentos prazerosos para que ela esteja disponível para essa aprendizagem. Então, aquele espaço é um espaço de constituição dessa pessoa também. Né? Então, ela vai ser espaço de fazer amigos, vai ser espaço de conflitos, espaço de lutas, mas espaço que a gente tem que gerenciar para que seja uma convivência saudável entre todos os atores. Sim, e como tem muito isso da comparação, né? Assim, você estava falando da história do ler, né? Que eu acho muito importante. Mães, pelo amor de Deus, em algum momento seu filho vai aprender a ler, vai aprender as cores em inglês ou em português. Às vezes me dá uma aflição quando eu vejo a comparação de tipo, fulaninho com tantos anos já sabe ler, né? Assim, e como existe assim, né? Às vezes uma ansiedade para que essas coisas, como a gente foca muito isso. Eu gosto muito de dizer às famílias, primeiro, elas já estão lendo. Quando elas abrem os olhos, elas começam a ler o mundo. Então, elas já estão lendo. Não precisa esperar o dia que elas vão ler, não. Elas já estão lendo. E com muito poucos anos, elas começam a ver sinais lá. Pode ser o McDonald's, aquilo é McDonald's, é uma outra leitura. Então, elas vão só trocar as simbologias. Né? Então, salvo alguns casos de problemas no desenvolvimento, esse desenvolvimento com bons estímulos, ele vai acontecer tranquilamente. E não precisa ter absorção nem fixação de conteúdo, né? Tinha uma professora na universidade que dizia assim, o que fixa é lá que fixa conteúdo. Os alunos aprendem, internalizam, vivenciam. Porque a gente precisa construir uma capacidade de reflexão neles também, né? Que eles possam... De análise, de crítica, né? Que eles possam... A gente precisa prepará-los nesse sentido. Então, não tem mais isso de assim, né? Até as perguntas, assim, quem descobriu o Brasil? Tem lá no livro. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aí tem lá na prova. Hoje em dia... Os livros também se Então, pronto. Então, assim, não existe mais isso. Só que, às vezes, o que eu sinto é que como se os pais não... De certa forma, a gente, de alguma forma,
muito preso, né? Assim, a como era antes, É a porque gente não é ainda tem fácil, não é uma ruptura, assim. Isso. Você tem razão, às vezes até o pai diz, mas nesse livro não tem mais quem saiba o que tem, porque o livro também vai tentando que você busque, que você pesquise, até porque não faz mais sentido, senão você vai no Google, agora no ChatGPT, né? Exatamente. E faz as perguntas. Então, ou você pensa, analisa e critica, ou você não está fazendo nada na escola, porque se for só para buscar uma informação, você põe lá Não, e sai. isso Inclusive, é super bem feita, né? O chat isso acaba namoro, reata Não, namoro. isso... Frio, com romantismo. É só pedir lá que ele resolve. Resolve o Esse Enem, chat resolve o Enem super bem, faz ótimos vestibulares. Então, ou a gente entende que é isso e a gente precisa modificar esses processos de aprendizagens, ou a gente não está fazendo o que é melhor para essas crianças Não e estamos jovens preparando, para a sociedade, né? Isso. Considerando-os como indivíduos Essa história mesmo. do chat GPT, eu tive até um susto aqui, porque a gente estava aqui, né, não produção. Dá para brincar muito. Dá para brincar muito com A gente esse estava chat. aqui sentada e eu pensando assim, né, em produzir um encontro e tal, de mãe, não sei o que, daqui a pouco, como produzir encontro de mães? Ah, sai o Eu disse, planejamento gente, completo. não, mas peraí, vamos personalizar isso. Daqui a pouco a gente já Se está botar, criando. coloca figuras. Gente, não, e eles já estão, ele já está aprendendo a personalizar de acordo com como você com escreve. que você Então, pensa e a gente consegue. realmente é urgente, a gente precisa urgente. realmente focar, né, em outras habilidades, em habilidades de vida, né, do que... Para que se faça leitura, boas Isso. leituras das informações. Assim. Exatamente, a leitura de mundo. De criar, né, das habilidades de criar, de interagir, de sentir. Essa é mais difícil, né? E eu fiz muitas perguntas, né? A gente vai chegando agora no espelho, espelho meu, né? Tem alguma pergunta que você queria fazer para mim, para que a gente possa responder juntas? Eu acho que é a mesma que a gente já conversou aqui, né? Como é que essa psicóloga vai dar conta aí das questões emocionais do pequeno Natan na escola? Eu acho que isso é uma pergunta em constante construção, né? Assim, porque eu digo que uma das coisas aqui é um dos lugares que eu tô aprendendo a fazer isso, trocando com mães, com referências, com mulheres para mim que representam. A gente precisa dessa rede de apoio, a gente tá junto, de trocar, a gente se fortalecer, porque é um desafio constante, né? Claro que eu tenho o meu espaço de terapia, eu busco conteúdo, mas eu busco sentir e construir junto com ele. Porque uma das coisas que eu mais tenho aprendido com ele é isso, porque eu posso programar muitas coisas de como eu vou fazer isso. Aí ele vem, desconstrói tudo, diz, mas mãe, eu não quero assim, eu não quero nesse tempo, não é assim. E já diz, com menos de 2 anos, né, já ensina e já mostra muita coisa. Então é isso. Não tem uma receita. Não existe receita de bolo, então a gente precisa realmente se conectar, né? Assim, na era da conexão, a gente precisa se desconectar e conectar com eles, né? E construir junto com eles. É uma construção diária infinita, né? E pra gente fechar, que mensagem você gostaria de deixar para as meninas, para suas filhas? Ai, Amanda e Beatriz, vocês me fazem tão feliz que talvez eu não consiga dizer assim como eu me refaço todos os dias por vocês, como eu me alegro todos os dias com vocês, como eu me sinto vulnerável por vocês, porque se vocês sofrem, vocês já perceberam que eu sofro também. Mas como vocês realizaram meu sonho de ser mãe e me realizam com todas as suas conquistas, com todas as suas falhas, com todos os nossos percalços. Eu amo vocês. Então chegamos ao final de mais um, né? Difícil Ser Mãe, né? Hoje com a participação incrível. Cris, muito obrigada por estar aqui, por se abrir, né? Por compartilhar. Eu por que agradeço, eu não tinha ensaiado, né? Não teve direito a ensaio, né? Eu só disse vou. A gente foi bem assim, né? Como é a vida de mãe. Vamos e a gente vai se refazendo e se construindo aqui, né? Foi muito gostoso esse papo, né? Assim, e que vocês possam curtir muito, né? Assim, esse é o ambiente e o espaço que a gente tá querendo construir aqui, né? Leveza, trazendo o conteúdo que essas mães maravilhosas têm, mas acima de tudo, a experiência do coração que elas vêm trazendo e vêm construindo. E a gente se vê em mais um episódio. Depois tem mais novidade pra gente conversar.